Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe demais e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Isso em todos os nossos templos. E domingo, às 9h, em todos os templos, nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Procura lembrar-me. Apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Vamos lembrar a Deus tudo que nós projetamos para 2014, ano de viver coisas novas. E que nós temos vivido muitas coisas novas. A glória de Deus. Procura lembrar-me. Procura lembrar-me. Apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos conquistas. E vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e consagrar a todos os dizimistas. Teremos um dia na presença de Deus, um dia glorioso. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Faça uma aliança com Deus. É a atitude mais inteligente, mais acertada. Olha o que diz aqui. Em Oséias 3, no versículo 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, a verdade, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quantas pessoas que estão sendo destruídas? Destruídas. E não param para ver, que é porque elas estão fechadas para o entendimento. Elas estão sendo destruídas por causa dessa falta de conhecimento de Deus. Por não buscarem entender o que é andar com Deus, servir a Deus. Então elas estão sendo destruídas. E a Bíblia está dizendo, uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, porque tem gente que rejeita a verdade, rejeita o entendimento, rejeita a mudança. Tem gente que tem rejeitado aquilo que vai ser bom para ela. E quando uma pessoa rejeita, o Senhor vai rejeitá-la. Se você tem rejeitado conhecer a Deus, se aproximar de Deus, entender a vontade de Deus para a sua vida, entender o propósito de Deus. Se você tem rejeitado aquilo que é vontade de Deus, você vai ser rejeitado. Se você rejeita conhecer a Deus, você é rejeitado. Se você ignora a verdade, olha o tanto que isso é sério, quanto a decisão dos pais. Se você é pai, é mãe, saiba que as suas decisões não estão afetando só a sua vida, mas seus descendentes, a vida dos seus filhos. Outro dia eu ainda falava sobre isso. Tem gente que age como gente maluca. Fala coisas, faz coisas, e não estão se dando conta que a semente que elas estão plantando ruim, não vai só trazer uma colheita ruim para elas, mas
para os seus descendentes também, para os seus filhos também. Você quer que a vida dos seus filhos, que seus filhos sejam abençoados? Que a vida deles seja abençoada? Plante a boa semente. Faça as escolhas certas. Porque se você ignorar a verdade, isso vai, vou ler de novo. E também, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Você ignora a lei de Deus, o que é as leis de Deus, o que é lei? Leis que Deus estabeleceu. Se você ignora o que está escrito, isso vai afetar seus filhos. Se você ignora a lei de Deus, Deus vai ignorar seus filhos. Isso é bíblico. Isso é a palavra de Deus. Tem gente que tem plantado uma semente tão ruim e não está vendo que ela está plantando algo que vai cair sobre os filhos delas. Entendeu? Você age com maldade, isso não fica assim. Isso volta para você, para os seus filhos. Por isso que se você ama seus filhos, faça a vontade de Deus. Você ama a Deus? Você ama seus filhos? Ame a Deus com todas as suas forças. Porque tudo que você fizer de certo vai ser bom para você e para os seus descendentes. E tudo que você fizer de errado vai ser ruim para você e para os seus descendentes. Não fica. De jeito nenhum. Às vezes eu vejo gente falando coisas horríveis sobre a vida dos outros, julgando, criticando, falando coisas pesadas sobre os outros, sobre a vida das pessoas, sobre os filhos dos outros. Você não sabe o tanto que você está desgraçando com a sua vida se você vive assim. Você não sabe. Quantas pessoas que hoje elas estão, eu atendo, eu lido com pessoas. E quantas pessoas que já confessaram isso para mim. Que na prática de atitudes, quantas atitudes injustas que tiveram. E colheram coisas amargas. Filhos que elas esperavam que desse tanto gosto, deram desgosto. Mas elas mesmas admitem que usaram a pior semente. Plantaram a pior semente. O que a gente planta, a gente colhe. Tudo que você plantar, você vai colher. Nada vai ficar sem colher. Tudo. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você planta amor, você vai colher amor. Mas se você planta ódio, é ódio que você vai colher. Se você planta justiça, é justiça que você vai colher. Mas se você planta injustiça, é injustiça que você vai colher. E algumas pessoas não é falta de ouvir a palavra. Não é falta de ter a palavra, de ter a Bíblia à mão. Não é falta de discursar a palavra. Elas têm tudo isso à mão. Algumas até pregam a palavra. Mas elas rejeitam o conhecimento. Elas ignoram a lei de Deus. Entendeu? E a Bíblia está dizendo, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é você saber o que está falando. É você ter revelação dentro de você. Você pode falar, papagaio fala, entendeu? Falar, repetir versículos, fazer até uma pregação com uma certa eloquência. Isso aí
Não precisa de muito. Mas Deus estava falando de conhecimento. De saber o que está fazendo lá dentro. Esse conhecimento aqui dentro de nós. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim, o que eu estou fazendo. Eu não posso ignorar a lei de Deus, aquilo que é lei. Aquilo que não vai mudar. Eu não posso. Não adianta eu fingir que eu não estou entendendo. Não adianta você ignorar. Você ir passando por cima. Não adianta. Gente, você pode insistir numa direção errada, mas não espere que Deus vai te acompanhar e que você vai ter sucesso. Não espere. Você pode tomar o caminho que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Mas para tudo tem consequências. Bons plantios, maravilhosas colheitas. Péssimos plantios, colheitas desastrosas, desgraças. Quantos que têm colhido desgraça? Só tem colhido desgraça, infelicidade. Sem contar o que está causando na vida dos seus descendentes, com suas más atitudes. Leve isso a sério. Entendeu? Por você. Eu falo muito sobre isso, porque as minhas escolhas, elas afetam a minha vida. As suas escolhas afetam a sua vida. As minhas escolhas afetam a minha vida. E, naturalmente, a vida dos meus descendentes. As suas escolhas estão afetando a sua vida e a vida dos seus descendentes. Você tem usado a sua vida para a bênção? Para a bênção? Você está focada na sua vida, nos seus projetos? Tem um projeto de vida saudável? Você está envolvido com coisas produtivas? Isso vai beneficiar você e os seus. Você está envolvido com coisas destrutivas, com coisas ruins e miseráveis? Isso vai se voltar contra você e contra os seus. Então, muita gente tem sido destruída porque rejeita a verdade. Rejeita se colocar no que é certo. Tem muita gente sendo rejeitada por Deus porque tem rejeitado aquilo que é a vontade de Deus. E se você ignora a lei de Deus, olha isso aqui. Isso mexe muito comigo, porque os meus filhos são os amores da minha vida. Eu amo aquelas criaturas. Tanto é que todas as minhas grandes decisões, eu tomei em Deus, graças a Deus, na minha vida, em função da época do meu filho, que era doente, o meu mais velho. Então, as minhas escolhas afetaram a vida dos meus filhos. Que maravilha quando você tem os filhos que te dão gosto, alegria. Porque você sabe que você plantou a boa semente, você não pode colher outra coisa. Mas quando uma pessoa ignora a lei de Deus, está escrito, leia essa palavra, Oséias 3:6. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Você ama seus filhos? Não ignore a lei de Deus. Não ignore o que diz a palavra. Não pegue só o que é conveniente e despreze o resto. Não despreza a palavra, não. Pega tudo. Viu? Tudo. Tudo. Não deixa passar nada. Não cerca só, não proteja a sua vinha só das raposas grandes, não. Proteja das raposinhas também. Porque as raposinhas é que destroem a vinha. Eu falava disso ainda, acho que domingo. São as raposinhas que destroem a vinha. E talvez você hoje acha que
você não faz um monte de coisa, mas o que você faz é bem, o que você está deixando passar é bem pior. É bem pior. Não ignora a lei de Deus. Viu? Se submeta a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas vivendo de maneira hipócrita. Uma fé totalmente hipócrita. Gente que está presa a coisas irrelevantes, insignificantes, que não tem importância nenhuma. Gente que vive uma vida espiritual miserável, mas vive cutucando e apontando o dedo para os outros. E sabe por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque elas ignoram a lei de Deus. Elas estão fechadas para o verdadeiro conhecimento. Elas não vivem em função de uma vida, de construir uma vida com Deus, mas em função da vida dos outros, da vida alheia. Em função da fé do outro, quem é de Deus, quem não é de Deus. Conselho para você, seja você de Deus e cuide da tua vida. Cuida da tua vida. Concentra suas forças em cuidar da tua vida. Pare de cuidar da vida do pastor, da vida da igreja, da vida do membro, do teu colega lá, do irmão na fé, da vida do vizinho, do seu colega de trabalho. Cuida da tua vida. Entendeu? Para de julgar a fé alheia. Para de ignorar a lei de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus. Conheça a Deus e não uma fé religiosa hipócrita. Não faça isso com a sua vida, não. Tem muita gente sendo destruída porque rejeita a verdade. Rejeita. Passa por cima daquilo que é a verdade, daquilo que Deus está falando. Tem ignorado a lei de Deus. Mas o Senhor está dizendo, eu vou ignorar seus filhos. Você ignora a minha lei, eu ignoro seus filhos. Isso vai cair sobre a vida dos seus filhos. Você quer que os seus descendentes sejam abençoados? Não ignora a lei de Deus, não. Não rejeita a verdade, não. Não passa por cima do verdadeiro conhecimento, não. Decida conhecer a Deus. Não viva uma fé hipócrita. Não finja ser de Deus, não. Isso é perda de vida. Ganhe a sua vida. Ganhe tempo. Não joga tempo fora, vida fora. Usa a sua vida de forma bendita. O meu povo tem sido destruído. Porque aqui, ó, por falta, está faltando o verdadeiro conhecimento. Entender e colocar em ação. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Giovana, como que era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Eu tinha uma vida destruída, eu cheguei aqui com 15 anos e tão nova, eu já era uma pessoa perturbada. Minha mãe e meu pai, eles brigavam muito, desde o meu nascimento, sempre era brigas dentro de casa, sempre presenciei isso, uma coisa que me afetava muito, não tinha um direcionamento como eu tenho hoje. Minha mãe, 2 anos antes de eu conhecer o ministério, chegou a colocar fogo dentro de casa, com todo mundo dentro. Na semana que eu cheguei no ministério, num sábado, eu tomei remédios, que a minha mãe tinha depressão, ela tinha esses remédios fortes, eu tomei, ingeri alguns. Na madrugada, eu perturbada, ainda saí de casa sem minha mãe saber. Quando eu voltei, eu encontrei ela desesperada. No outro dia, pela manhã, tive que ser internada por conta desses medicamentos. E também na escola, eu era uma má aluna, por influência de amizade, fui uma pessoa fraca, era aquela que notas baixas. Um mau exemplo, eu era como, com 15 anos, já não era uma pessoa que estava indo no caminho certo. E aí, na semana que eu tomei esses medicamentos, com 15 anos de idade, eu fui convidada pela minha vizinha a vir até o ministério. Aí foi numa quinta-feira, eu
quis vir na igreja. A partir daquele momento eu não me separei mais de Deus. A senhora foi abençoada na vida familiar, na vida financeira? Sim, senhor. Recentemente, ano passado, eu me formei em educação física. Hoje eu trabalho. E o interessante é que no meu trabalho, até hoje eu ainda não entreguei um currículo. Todos os trabalhos, que eu trabalho em vários lugares, todos estes foram contatos que falaram de mim, aí entravam em contato comigo, e aí eu conversava, deu certo. Então, isso é uma bênção, porque eu acabei de me formar, trabalho na área. Na faculdade, aí eu fui o oposto do passado, eu fui um exemplo. Quando eu apresentei o meu TCC, o professor só teve elogios ao meu respeito. Aí esse ano eu estou dando sequência a mais um ano de faculdade para complementar o meu curso. Dentro da minha casa também não há mais brigas. Hoje eu tenho um lar, como o senhor costuma falar. Minha mãe e meu pai não brigam. Meu pai nunca mais saiu de casa para passar a noite no carro ou no hotel. A gente sabe resolver as situações. Lutamos para ter uma vida melhor. A nossa casa está sendo reformada, está ficando um lugar muito abençoado, muito bacana. Meu pai conquistou mais um carro, agora nós temos 2 carros e as coisas estão fluindo na nossa vida. A senhora buscou também no ministério pela vida conjugal e sentimental. Isso, pastor. Como eu falei, cheguei aqui com 15 anos de idade e já tão nova, já namorava. Então, quando eu cheguei aqui, essa pessoa não quis mais nada comigo, só que eu insisti, fiquei buscando, só que é algo errado, porque eu estava na presença de Deus e essa pessoa não. E na época, o homem de Deus me orientou a fazer a coisa certa e eu segui. Fiz tudo que tinha que ser feito e eu fiquei 4 anos me guardando, sem contato nenhum com ninguém, orando de verdade, buscando pela pessoa certa, porque eu sou uma pessoa que acredito no casamento, meu sonho é se casar, então eu não aceitava ser frustrada. Mesmo com 15 anos, eu falei, eu não quero passar por isso de novo, que foi algo que eu emagreci, fiquei abatida, então eu falei, não aceito me relacionar mais com ninguém que não seja da vontade de Deus, que não seja da presença de Deus. E aí, então, o presbítero Ala, que já era do ministério, a gente só se conversava, só que Deus foi trabalhando, é tudo no tempo de Deus, nunca foi no tempo dele nem no meu. Aí no tempo de Deus, nós começamos a conversar, começamos a orar pela direção também de um homem de Deus, e esse ano nós vamos realizar o nosso casamento. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora, na vida da família? O Ministério Mudança de Vida representa uma mudança de vida, porque quando eu entrei aqui eu não tive uma melhora de vida, minha família não melhorou, eu não melhorei, minha vida financeira não melhorou, tudo foi mudado, minha vida mudou por completo. Quem me conheceu antes, quem me conhece agora, chega a usar a expressão que não é a mesma Giovana, não é a mesma pessoa, então é uma completa mudança de vida. O que a senhora diria para essa pessoa que busca pela vida familiar, vida conjugal e que já tentou muitas coisas e as coisas não fluem num caminho? O que eu tenho a dizer é que quando nós estamos no mundo lá fora, nós estamos correndo atrás do vento. Existe uma felicidade lá no mundo? Existe, mas é momentânea, passageira, nada completa. Aqui na igreja, buscando a Deus, sendo alimentada pela palavra de Deus, nós tomamos posse e tudo que acontece na nossa vida é permanente, não é algo passageiro, é algo que completa a gente e tem a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Eu sei que é algo que vai ser para sempre. Eu não vou receber algo como um relacionamento e eu não vou ser frustrada amanhã, porque eu estou fazendo o que é certo e eu sei que eu tenho a bênção de Deus. E todo mundo tem essa oportunidade. Abençoada. 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 Abençoado. Deus abençoe os senhores. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 6 de julho, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas, com o encerramento das 15 às 16 horas. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta palavra levante essa pessoa do chão, que ela não consiga mais
continuar da mesma maneira, que cause temor, que impacte ela positivamente. Que ela não consiga mais viver da mesma maneira, agir da mesma maneira. Que essa palavra cause temor, que leve ela a ver, a refletir sobre o comportamento dela, sobre as atitudes dela. Passa do teu sangue sobre essa pessoa e que a cegueira seja arrancada da vida dela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Que essas pessoas sejam poderosamente abençoadas, ricamente prosperadas. Meu Deus, que elas, Senhor, essas pessoas que enviaram seus pedidos para oração, que sejam grandemente abençoadas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino as definições, as situações mudadas, transformadas para a glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam ricamente prosperadas, que elas tenham, meu Deus, para emprestar, que não tomem emprestado, que sejam colocadas por cabeça, por cima. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas, meu Senhor amado, que têm sido abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque a gente sabe que essa atitude de fé leva as pessoas a grandes vitórias. Essa é uma boa terra e eu sei que quem praticar essa fé, apoiando o programa Mudança de Vida, será muito abençoado. Isso é visível, é sabido, as pessoas que têm, os testemunhos estão aí, pessoas que têm feito aliança conosco. Abençoarei os que te abençoarem. Têm sido abençoadas. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra possa mover essa pessoa para a direção certa. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico, onde vou estar hoje às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E domingo, às 9h, nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos Conquistas, celebrar a Santa Ceia do Senhor e consagrar a todos os dizimistas. Esteja entre nós. Nós estamos aqui para te ajudar e nós podemos. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 6 de julho, às 9h, Santa Ceia do Senhor e início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas, com o encerramento das 15 às 16h. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar.